Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade ao mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo eu vou continuar a história do Makt, que é o demônio mais poderoso que existe na atualidade, e também eu vou falar sobre uma curiosidade muito interessante sobre ele, que é o fato de que ele possui várias magias humanas. Então, se você quer saber como que esse cara conseguiu magias humanas, sendo que em Sousou no Frieren um demônio só tem uma magia, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu acompanho o mangá de Sousou no Frieren quase toda semana. Então, quando acabou a primeira temporada do anime, eu continuei a história só que no mangá. E para você saber exatamente aonde começa a história após o término da primeira temporada, clica no link que vai estar na descrição e também no card no final do vídeo, que aí você vai pro primeiro vídeo e vai poder seguir toda a saga até esse momento, que é a saga de Eldorado, beleza? Mas dito isso, vamos para a história. E o atual capítulo começa com o Denken reforçando aquilo que ele falou no capítulo passado, que o Makt, o demônio Makt, foi o instrutor ou o mestre de magia dele, o que é uma coisa muito surpreendente, visto que ele sabe muitas magias, que o Denken é um mago muito versátil, e que teoricamente ele aprendeu grande parte dessas magias com o Makt, né? E inclusive o Denken confirma que o Makt é diferente de todos os outros demônios, porque ele sabe muitas magias, e não é qualquer magia, tipo, ou magia de demônio. Não, ele sabe magias humanas. E isso por si só é um mistério. Como que ele sabe essas magias humanas? Como que ele aprendeu isso? E aí a Frieren fica curiosa e ela pergunta, há quanto tempo que foi isso? Né? Aí ele falou, olha, quando eu era bem criança, disse o Denken. E a Frieren, querendo saber um pouco mais, pergunta, quantos anos você tem? E aí o Denken fala, 78, se eu não tô enganado. E aí a Frieren chega e fala, não parece, só faltou ela falar assim, bebê, criança, acabou de sair da fralda. 78 anos pra ela não é nada, né? Meu cara, coitado, todo velho, acabado. Mas ele fala que o Makt serviu o Gluck, aquele senhor de Weiss, há pelo menos 80 anos atrás. Ou seja, antes do Denken sequer nascer. E o Denken completa também dizendo que o Makt seguiu as ordens do Gluck, obedeceu o Gluck por mais de 20 anos antes de colocarem um bracelete da soberania nele. Ou seja, por 20 anos ele serviu o Gluck e não tinha bracelete, ele realmente obedecia o senhor de Weiss. E inclusive ele fala que colocaram o bracelete no Makt não por culpa dele. Então, no caso, o Makt não havia feito nada de errado. Colocaram um bracelete nele por alguma coisa política. Ele fala que era uma situação muito específica e política que fez com que o Gluck colocasse o bracelete no Makt. Mas mesmo sem o bracelete, eu repito, o Makt nunca desobedeceu uma única ordem do Gluck. E foi exatamente isso que o Denken falou. Ele falou, olha, o Makt nunca desobedeceu o Gluck em nada. Tanto que eu achava que colocar o bracelete nele era algo completamente desnecessário. E inclusive o Denken agora, ele olha pra Weiss e vê toda a cidade transformada em ouro, e ele fala assim, olha, não é até engraçado e até um pouco irônico que essa cidade que agora virou ouro, há um tempo atrás foi a cidade que permitiu os humanos coexistirem com um demônio que era o Makt. E nesse momento o Denken pergunta pra Frieren se ela descobriu alguma coisa do Makt. Porque vocês vão lembrar que no capítulo passado, a Frieren pediu para ir junto com o Denken, lá em Weiss, para poder conversar com o Makt também, porque ela estava querendo ver alguma coisa. E aí o Denken pergunta se ela descobriu uma forma de vencer o Makt. E aí a Frieren fala que, infelizmente, não, que ela não conseguiu ver uma maneira, não conseguiu descobrir uma maneira de enfrentar o Makt na luta. E aí o Denken até fala uma coisa engraçada, que ele fala assim, ah, legal, então quer dizer que você não descobriu uma forma de vencer o Makt e ainda assim encarnou o Pinscher na frente dele e ficou querendo caçar confusão de todas as formas. Ele meio que fala isso, ele não chamou ela de Pinscher, porque isso é uma forma como eu chamei o comportamento dela, mas ele falou que, cara, e mesmo sem ter como vencer ele, você tentou arrumar uma briga de uma forma tão dramática, ele até fala isso.
E nesse momento, a Frieren só fica quieta. E o Denken acha isso um pouco estranho e pergunta se a Frieren está escondendo alguma coisa dele. Só que a Frieren diz que não está escondendo nada e que ela apenas está pouco esperançosa, porque segundo ela não vê muitas formas de vencer o Macht, mesmo sabendo que em uma batalha tem muitas variáveis que você pode alterar para tentar vencer alguém. Mas mesmo assim ela não consegue, com as variáveis que ela tem, pensar numa forma de vencer o cara, vencer o Macht. Ela não consegue. Mas ela pergunta pro Denken agora se ele sabe de alguma variável, se ele conhece alguma forma de vencer o Macht, porque afinal ele tem as memórias todas que a Edel pegou dele. Vocês vão lembrar que também no capítulo passado a Edel conseguiu tocar no Macht e pegar as memórias dele. Só que o Denken diz que ele ainda não tem todas as memórias do Macht. Porque, por incrível que pareça, saca só o poder da garota. Ele falou que com aquele toque, a Edel pegou 100 anos de memória do Macht e passou para ele. Então é muita coisa para processar. É como se ela tivesse... Imagina que o cérebro do Denken é um computador, e o da Edel também. Ela passou o arquivo do computador da Edel, da cabeça da Edel, para o Denken. Só que o Denken agora está instalando o arquivo. Então demora. Então ele vai demorar muito tempo ainda para conseguir fixar todas essas memórias. E aí a Frieren fica surpresa e fala, caraca, essa garota é talentosa mesmo. Porque conseguir com um toque pegar 100 anos de memória, imagina o que ela não consegue fazer. Com um toque ela pega a vida de um ser humano inteira. É muita coisa. Só que aí a Frieren fala que vai ajudar o Denken. Que ela pode ajudar ele a acelerar esse processo que eu falei que era como se fosse instalar as memórias. Ela pode ajudar nesse processo. É como assim, de novo, usando o exemplo de computador, é como se ela fosse dividir o processamento com ele, né, para eles conseguirem trabalhar mais rápido e pegar todas as informações que precisam sobre o Macht. E então no caso a Frieren e o Denken, dão as mãos um ao outro e começam a trabalhar juntos. E o Denken até fala, muito obrigado, eu vou ficar te devendo uma. E ele fala assim, vamos agora entrar na mente do Macht, nas memórias do Macht, e vamos efetivamente descobrir um jeito de vencer esse cara. E decidido, eles começam a investigar a mente do Macht. Só que nesse momento, o mangá corta para mostrar o Macht lá no local, lá em Weiss, naquele mesmo local onde ele tomou o chá com o grupo da Frieren. E nesse momento, o Macht lembra da conversa que teve com a Frieren, com o grupo dela, e fala assim, nossa, que conversa excelente, porque ele realmente gostou de falar com o grupo da Frieren e com o Denken, porque ele também lembrou nesse momento de uma coisa que a Frieren falou no capítulo passado, que ela falou o seguinte, se é verdade que você quer coexistir com os seres humanos, por que você mata? Pra que matar se você quer coexistir? E aí ele para e pensa, nossa, que pergunta fantástica, que pergunta excelente que a Frieren me fez. E é exatamente esse tipo de diferença de sensibilidade entre nós demônios e os humanos é que me faz querer tanto conviver com os humanos. Porque na cabeça dele não faz sentido. Por que eu não posso matar e coexistir? Pra ele não faz sentido. Pra gente tem um sentido muito óbvio, né? Você não vai matar algo, você não vai coexistir com alguma coisa que está matando. Mas pra ele não funciona assim. Então, ao que parece, para os demônios, é como se nós fôssemos, sei lá, um pé de alface. Sabe, eu não ligo em coexistir no mesmo lugar com um pé de alface. Não tem problema se tiver um ali. Mas se eu quiser arrancar, eu arranco. Parece que é isso que eles pensam de nós. E o Macht ainda fala que sabe que nesse momento, muito provavelmente o Denken tá passando todas as memórias dele para a Frieren. Ou seja, o Macht, que não é nada burro, já estava prevendo o que a Frieren e o Denken estão fazendo. Que no caso é compartilhar as memórias que a Edel roubou dele. E nesse momento, o Macht dá uma risada um pouco macabra e diz o seguinte, olhem, podem olhar dentro das minhas memórias o quanto quiserem. E então, vamos travar uma batalha em nome da nossa coexistência, Frieren. Me mostre, por favor, as respostas que eu sempre busquei. E depois disso, o Macht começa a lembrar de algumas coisas do passado dele. E ele fala que para ele, o impetuoso, ou aquilo que era destrutivo e caótico para o ser humano, para ele era apenas trivial. Que ele não entendia o porquê que, por exemplo, a destruição de um vilarejo gerava tanta comoção nos humanos. Para ele, era uma coisa completamente banal. Ele não conseguia sentir nada.
E ele conta agora a história de uma das várias vezes que ele teve que destruir vilarejos inteiros a mando do rei demônio. E nesse vilarejo, que ele matou todo mundo, destruiu tudo, ele foi em direção a uma igreja. E nessa igreja tinha o que parecia uma freira já morta e um padre falando um monte de coisas. E ele falou assim que o padre falava palavras como malícia, culpa pra ele ou coisas do tipo, meio que perguntando: cara, você é um ser muito malicioso, você não sente culpa? Sabe, falando esse tipo de coisa. E ele disse que ele já tinha ouvido isso várias e várias vezes. Que os humanos sempre falavam de malícia, de culpa. Eram coisas que ele ouvia sempre, em todos os lugares que ele matava as pessoas. Só que dessa vez, esse momento com o padre foi diferente. Porque de repente o padre parou, olhou pra ele e ficou em silêncio. Ele não falou mais nada, como se ele estivesse pensando ou percebendo alguma coisa. E aí o Macht perguntou pra ele: você não vai falar mais nada? Porque normalmente os humanos ficavam implorando, falando de culpa, falando essas várias coisas até a morte, até o Macht matar. Só que o padre não falou mais nada. E aí ele perguntou: ué, não vai falar mais nada não? E nesse momento o padre meio que arregala os olhos, como se ele estivesse começando a entender o que estava acontecendo e o que se passava pela cabeça do Macht. E ele fala o seguinte: agora eu entendo. Então você não consegue compreender nem o mais simples e o mais básico dos nossos sentimentos. Isso é chocante e ao mesmo tempo muito triste. Que pena de você. E aí o Macht foi e matou o padre na hora. Só que esse momento, essa fala do padre, fez ele começar a refletir muita coisa sobre a existência dele. Por que ele não entendia o que era malícia e o que era culpa? E a partir desse momento, ele começou a demonstrar algo que parecia com uma angústia, porque ele se encheu de dúvidas. E ele mesmo falava que ele conhecia, ele sabia o que era a ira, o sofrimento, o medo. Ele sabia, mas ele não conseguia sentir. Inclusive, nesse momento, ele tá andando pela cidade e vendo as expressões no rosto das pessoas. A expressão de medo, de raiva. E ele consegue ler as expressões faciais. Ele sabe o que a pessoa tá pensando, mas ele não sente aquilo que os humanos sentem. E aquilo começou a dar uma certa angústia nele. Não dá pra saber se era realmente uma angústia, porque os demônios funcionam muito diferentes. Mas, assim, a ideia era mais ou menos essa. E nesse momento, inclusive, aparece na frente dele um guerreiro humano armadurado com uma espada, e ele olha para a expressão do humano e fala: essa é a intenção assassina, que vem do ódio e da raiva. Ou seja, é assim que você pode ver que ele fala. Os demônios falam muito sobre intenção assassina, ele não tem intenção assassina. Vocês lembram que eu falei várias vezes esse termo durante o mangá de Sono Frieren. E é isso, eles conseguem, de forma geral, ler a expressão e entender qual é o sentimento e qual é a origem dele. O desejo de matar que vem da ira e da raiva. Ele fez a leitura, mas ele não consegue sentir. E então, sem nenhuma misericórdia, o Macht mata o guerreiro e continua se perguntando: o que é malícia? E o que é culpa? E por que nós demônios não podemos sentir o que os humanos sentem? Por que nós temos essa diferença? Por que nós temos que ser assim? E isso começa a passar a sensação dele de um desejo de buscar conhecimento e de buscar a compreensão humana e principalmente dos sentimentos humanos. E olha que coisa fantástica, nesse momento o Macht diz que foi nesse dia, nesse exato instante, que ele começou a mudar um pouco o conceito sobre a humanidade. E foi nesse momento que ele passou a ter um sentimento genuíno pelos seres humanos. E que ele começou a se interessar pela espécie humana e a querer aprender sobre a gente. O que já mostra que, cara, esse cara é um demônio completamente diferenciado em Sono Frieren. E esse interesse dele pela humanidade é uma das justificativas do porquê que ele sabe usar magias humanas. Porque ele literalmente conviveu e aprendeu muito com os humanos. E aí, com toda essa curiosidade e com essa angústia, eu vou me referir como angústia, mas vocês já sabem que demônios não sentem igual aos seres humanos. É só pra dar um norte do pensamento do Macht, beleza? Mas então, com essa angústia, ele começou a estudar os seres humanos. Só que como ele não tem emoções, ele começou a estudar de uma forma um tanto bizarra. Por exemplo, mostra um momento que ele viu duas crianças num vilarejo onde ele matou todo mundo. Ele pegou e entregou duas adagas, uma para cada uma. E falou: se matem. Quem sair vitorioso, eu deixo viver. Quem vencer a batalha pode ficar vivo. E aí ele senta e ele mesmo começa a pensar no que ele fez. Ele fala: olha, isso para os seres humanos tem um nome,
que é consideração. Porque na cabeça dele, isso era ter consideração pelas crianças. Deixar uma sobreviver. Porque um demônio normal não deixaria nenhuma criança ficar viva. Então ele começa a fazer um paralelo das ações dele com um sentimento. E começa a dar aquela dúvida. Será que ele está começando a sentir alguma coisa como nós humanos? Será que ele de fato sentiu uma consideração? Já que ele tem um interesse genuíno pela gente? E aí começa... A mente do Macht começa a ficar muito misteriosa. E quando ele vê as crianças à beira de matar uma outra, ele chega e diz o seguinte: eu acho que eu tô começando a gostar dos humanos. E assim encerra o capítulo. Mas encerra de uma forma muito emblemática. Porque ele parece ter sentido uma angústia, consideração e um tipo de sentimento original, legítimo pelos humanos. O que mostra uma coisa completamente diferente do que a gente esperava, né? E daqui pra frente vai começar a trabalhar melhor a mente dele. Isso tudo é curiosidade, é só um instinto de curiosidade dos demônios que ele acentuou e que faz ele achar que estava tendo algum sentimento humano por simples similaridade? Ou será que ele tá sentindo alguma coisa? A mente do Macht é uma coisa muito complexa, né? E então é isso, galera. Era isso que eu queria falar com vocês. Esse capítulo é extremamente complexo. Então foi só um capítulo do mangá, normalmente eu adapto 2, mas dessa vez foi só um, mesmo porque o próximo capítulo vai entrar uma outra personagem demônio que é fantástica, que é a Solitar. Ela é muito boa, vai ter alguns diálogos muito profundos, e eu acho que quando um capítulo é tão profundo assim, você precisa de um tempo pra digerir, pra entender melhor a mente desses personagens, beleza? Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um like aqui porque ajuda demais, se inscreve no canal porque também... faz muita diferença e você não perde os próximos lançamentos. E se pra você, eu sempre esqueço disso, se pra você aparecer uma coisa chamada hypar aí pra você botar no vídeo, que tá aparecendo só pra algumas pessoas, porque é uma coisa que o YouTube tá testando, mas não é pra todo mundo. Se aparecer pra você esse bendito hypar, hype o vídeo aí porque ajuda demais. Mas era isso que eu queria falar com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.